Bom dia, amigos do Ouro de Tolo, mais uma semana. E hoje eu queria falar de um assunto que eu ia falar, na verdade, na semana passada, mas com a história da virada de mesa, acabou ficando para essa semana. Como eu falei num vídeo no meu canal pessoal, o Otimismo Pra Quê? Eu participei de uma apresentação do colégio das minhas filhas no sábado retrasado, e um dos temas focados foi a história do negro. A história do negro, a falta de oportunidades do negro e a situação do negro na sociedade hoje. Eu, instado por isso, eu fui rever os desfiles da Vila Isabel de 1988, Kizomba campeão, e da Mangueira, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. E rever os dois desfiles, eu confesso que há anos não revi os dois desfiles, nos traz algumas conclusões bastante interessantes. A primeira acho que é a seguinte, fora do mundo do samba. Em 30 anos, pouco mais de 31 anos, quanto a situação do negro melhorou na sociedade? Muito pouco. Hoje nós temos negros na universidade por conta das cotas, temos algumas empresas públicas também por conta de cotas, talvez uma percepção maior de que o Brasil é um país racista, naquela época havia aquela coisa de que o Brasil é um país miscigenado, que não era um país racista. Hoje já se tem isso de maneira mais clara, mas por outro lado a gente tem uma elite hoje que combate com mais vigor a luta negra e os direitos dos negros. Isso é um ponto negativo, a meu ver. Então acho que é uma reflexão que a gente tem que se fazer. O que mudou nesses 30 anos? Não parece ter mudado muito para melhor a situação. Talvez a questão do grau de instrução das cotas tenha ajudado bastante. Isso foi um avanço importante, mas talvez somente isso. E você não olhando os dois desfiles, pelo menos na minha análise, 30 anos depois, você consegue entender por que a Vila Isabel foi campeã. Embora eu pessoalmente ache o samba da Mangueira melhor do que o samba da Vila Isabel, embora sejam dois sambaços, dois sambas espetaculares, mas para mim a Mangueira, o samba de 88 da Mangueira é o maior samba da história da escola, que tem uma história até engraçada não, mas curiosa, porque a Mangueira é uma escola que tem muitos sambas de terreiro muito bons, sambas de exaltação muito bons, mas comparada com outras escolas de samba, tem uma história de samba de enredo mais tímida, de grandes sambas de enredo, embora também a Mangueira, ao contrário de outras escolas, não tenha nada que seja pouquíssimos sambas que sejam realmente ruins. Mas sambas, antológicos, sambas, são poucos. Para mim, esse samba de 88 é o maior da história da escola. Mas você vendo o desfile, você consegue entender perfeitamente o porquê da Vila ter sido campeã. Eu diria até que a diferença de um ponto, que na gradação de hoje equivaleria a um décimo, os critérios de pontuação eram diferentes, era de 5 a 10, hoje é de 9 a 10, mas o um ponto de lá a gente pode dizer que foi um décimo, a diferença que fosse na medida de hoje. Eu acho que tem a ver porque a Vila Isabel levou o negro para a avenida de uma maneira mais real, mais realística, mais crua. Colocou o negro vestido como negro, colocou o escravo vestido como escravo, colocou os angolanos, os africanos que vieram desfilar vestidos como africanos. A gente sabe que isso teve muito a ver com a falta de recursos do desfile. Foi um desfile complicadíssimo em termos financeiros, a escola não tinha quadra, ensaiava na rua, chovia dia de ensaio. Então, a gente sabe que teve muita influência da questão financeira. E é curioso porque o Ivomar Magalhães levou a fama como carnavalesco, na verdade ele foi assistente do Milton Sequeira, que foi o carnavalesco de fato daquele ano. Enquanto a Mangueira fez um desfile mais clássico, mais tradicional, carnavalizando as roupas, um caminho um pouco diferente, mostrou a escravidão, mostrou a chegada do negro ao Brasil, a posição do negro no Brasil de hoje, questionou isso, criticou isso, mas de uma maneira mais carnavalizada e de certa forma mais luxuosa. Talvez naquele momento, se comemorando os 100 anos da abolição da escravatura, que também foi enredo da Beija-Flor naquele ano, e que seria enredo no ano seguinte do Salgueiro, até um desfile que eu já contei no blog, na sessão Samba de Terça. Talvez a grande diferença da Vila para a Mangueira, além do momento mágico de harmonia e evolução que foi o desfile da Vila, tenha sido o fato da Vila Isabel ter vindo mais realisticamente, mais crua, e aquele momento pedia isso. Hoje, em 2019, não sei, mas naquele momento pedia isso. Enquanto a Mangueira veio mais carnavalizada, veio mais luxuosa. Então eu consigo entender, além de toda a magia que foi o desfile. Eu até estava assistindo o desfile, conversando com amigos meus ligados à escola. Um deles me contou uma história assim, bem interessante.
que o puxador Gera, ele é o vice do próprio Gera, então eu vou fazer o registro aqui, que o próprio Gera no dia do desfile tinha uns angolanos na casa do Martinho da Vila, que era uma espécie de terreiro, então ele ficou nu, aí ele recebeu uma espécie de passe dos angolanos, eu não consegui entender direito, mas uma espécie de passe, uma reza, né? Os angolanos vestiram o Gera para o desfile, e ele depois, né, conversando recentemente com esse meu amigo, falou que ele disse que não sentiu cansaço, que ele seria capaz de cantar horas e horas e horas sem sentir o menor cansaço. Eu sou uma pessoa religiosa, embora eu não seja de Umbanda e Candomblé, mas eu acho que é um caso onde cabe aquele ditado do "Eu não creio em brusas, pero las hay". Né? Esses Filhos da Vila, inclusive, tem umas histórias bem interessantes de bastidores. No livro que saiu sobre a história da escola do jornalista Leonardo Bruno, ele conta algumas. Essa agora, não me lembro de ter visto no livro, mas me foi contada. Então, acho que 30 anos depois é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mudou muita coisa na situação do negro após a abolição. O desfile da Vila Isabel ainda é real no dia de hoje. O desfile da Mangueira ainda é real no dia de hoje. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Um grande abraço, o vídeo ficou um pouco longo hoje, desculpa. Um grande abraço aos leitores do Ouro de Tolho e até a próxima.